Coríntios, e eu tenho notado que vários que estão aqui à noite não estiveram pela manhã. Eu não vou refazer a mensagem da manhã, se for ser injusto com aqueles que ficaram hoje pela manhã tanto tempo ouvindo. Mas eu creio que algo muito breve pode ser dito. Você pode abrir sua Bíblia já em 2 Coríntios. Nós vamos ler daqui a pouco os versículos de 3 a 11 do primeiro capítulo. Mas apenas lembrando em que circunstância Paulo escreveu essa segunda carta que nós temos aqui na Bíblia, que na verdade a primeira que nós temos é possivelmente a segunda, e essa segunda que nós temos possivelmente é a quarta. Mas enfim, esses são detalhes que nós não vamos entrar nesse mérito da questão, e entendemos que temos 1 e 2 Coríntios da forma como estão aqui, porque aprove ao Senhor na sua soberania, com a ação do Espírito, dentro do cânon bíblico, temos o que temos de conteúdo aqui. Então nós vamos nos debruçar em cima do que temos em nossas mãos, palavra que edifica, que confronta, que pode ser aplicada às nossas vidas. Mas um olhar panorâmico. Se lá em 1 Coríntios, na primeira carta, Paulo trata de problemas de uma igreja frágil, que ficava numa cidade um tanto complicada, onde tinha um porto, aonde chegavam marinheiros, comerciantes, e a cidade tinha uma fama um tanto negativa, era o símbolo da depravação moral. Então o verbo corintianizar era algo pejorativo. Se você falasse para alguém, você está corintianizando, você está praticando atos sexuais ilícitos, tem uma vida depravada. Era totalmente negativo aos olhos do Senhor. Só que eles, por outro lado, achavam que isso era um elogio. Talvez hoje, como Amsterdã, na Holanda, tem uma referência de liberdade total. O uso de drogas, a prostituição que é legalizada, é um país que se julga assim, nós somos adiantados em relação a outras sociedades, a outros povos. Biblicamente, são atrasados e escravos do pecado. Então, Corinto tinha essa fama nada agradável de onde perante Deus que o pecado reinava. Tinha o templo da deusa Afrodite, 1000 prostitutas. Era um templo onde se adorava a carnalidade, a prostituição. Então, sérios problemas. Paulo escreve a Corinto sabendo que há uma igreja infiltrada em meio à corrupção. Lembra do frasco de óleo perto do fogo? Fica tão próximo que ele começa a derreter. Lembra da faca, do objeto na cozinha que você um dia esqueceu próximo do fogo, ele derreteu e ficou com aquela marca? Parece que algumas marcas do pecado estão sendo deixadas na igreja. Alguns membros se aproximaram dessa vida corrupta. E na primeira carta, Paulo escreve e não escreve manso, não. Ele trabalha isso de forma bem dura. Surge um outro problema. Entraram também nessa igreja que se fragiliza, que se enfraquece, chegaram os falsos mestres. E eles começaram a ensinar algumas coisas lá para algo do tipo assim: quem Paulo pensa que ele é para dar bronca em vocês? E sabe o que eu estava pensando sobre isso? Quando assim alguém vem dar bronca em nós, a gente, em vez de aceitar, uma primeira reação nossa é querer descredenciar aquela pessoa, não é verdade? Ah, mas e você? Não. Assim, a gente cruza o braço, mas quem você? É uma reação. E esses falsos mestres pegaram isso de prato cheio lá na igreja. Quem que esse homem pensa que ele é? Quem que é Paulo? Aliás, vocês levantaram oferta para ele. Uma questão foi, estavam acusando Paulo que ele não tinha autoridade apostólica. Ele se diz enviado de Deus. Quem é ele para dizer isso? O que comprova? E segundo, eles falavam assim: Paulo, será que ele tem toda a integridade pessoal que ele tem mesmo? Porque, aliás, vocês levantaram uma oferta, mandaram para ele o que ele fez com esse dinheiro. Está lá, nós vimos hoje pela manhã. Então, esse é o contexto. E a segunda carta é escrita para ele. Ele quer se defender. E ele vai ser obrigatoriamente necessário falar de si mesmo, que é muito difícil para ele. Então, é uma carta constrangedora desse ponto de saída. Paulo, que se colocava como servo de Cristo, ele vai ter que escrever agora para a igreja relembrar quem ele é em Cristo Jesus. E uma coisa que ele menos gostava era falar de si mesmo, mas por algum momento foi necessário
e Ele assim o faz. Então eu disse pela manhã que à noite nós abriríamos a sessão então, de estudos agora diretamente da palavra sobre esse conteúdo de autenticidade. Quem Ele é e por que Ele é. E ele começa com uma característica que isso me chama muito a atenção. Ele abre essa carta já com um tema que vai despertar a nossa atenção nessa noite. Eu queria ler com vocês já 2 Coríntios 1, dos versos 3 a 11. E você já vai analisar se não é interessante ele abordar esse tema já no começo da carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa, que aparece na sua Bíblia, tribulação. Assim ele abre a carta. Tribulação. Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que? Aí indica propósito. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Em dias de tanta autoconfiança, onde o homem é o centro, esse versículo quebra as pernas. A pregação bíblica diz para que não confie em você mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Bom, 10. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Igreja, o que aparece aqui no início da carta é o tema do sofrimento, da tribulação. E eu tenho comigo que Paulo começa a mostrar a sua autenticidade. Me perguntaram quem eu sou para escrever essa carta. Eu sou alguém que sofre pelo Evangelho. E cá entre nós, você recebeu uma resposta dessa, você pode voltar para casa e dormir. Não precisa mais nada. Se estão perguntando quem é Paulo para que mande uma carta como 1 Coríntios para a igreja de Corinto, ele já começa dizendo: eu sou alguém que trago no corpo as marcas pelo sofrimento por seguir a Cristo. Essa é a tônica. Igreja, o tema do sofrimento é um tema desafiador, sempre foi e será. Mas é sempre importante separar algumas coisas em relação a esse tema. Eu queria rapidamente, antes da gente abordar alguns versículos, lembrar o que nós vimos lá no estudo de Jó, algum tempo atrás. Vamos ver se os irmãos vão conseguir buscar aí na sua memória algo que nós trabalhamos lá naquela circunstância, em vários estudos no livro de Jó. Primeiro conceito, eu chamaria de ponto 1. Nós podemos sofrer por fatores o quê? Externos, alheios à nossa ação. Algo que acontece que nos atinge. Por exemplo, muitos estavam empregados, trabalhando, e ficaram sem emprego por conta da crise econômica. E você pode falar: não, eu não roubei nada da Petrobras. Ou não tenho participação nenhuma, mas sofre a consequência. Eu vou falar, eu diria, o Charles Swindoll trabalha esse conceito. Ele fala que são provações imerecidas, mas são permitidas. Provações que são imerecidas, mas são permitidas. Pode ser alguém querido que vai embora. O Lucas viveu isso aí uma semana atrás. E tantos outros. E o Charles Swindoll diz o seguinte: nós nunca poderemos explicar ou compreender completamente o mistério da vontade insondável de Deus. Isso é uma frase dele. Nós nunca poderemos explicar ou compreender completamente
porque passamos pelo que passamos. Um segundo conceito, eu quero passar rápido por isso. Nós podemos sofrer pelo quê? Pelos nossos pecados, nossas escolhas, nossas decisões erradas. Por exemplo, alguém que escolhe fumar, sabe que faz mal. Alguém que quer se envolver com bebida, com drogas, com qualquer outra coisa, com desonestidade, pode colher consequências tristes no corpo físico, nos relacionamentos. Então você escolheu um caminho e há um preço a ser pago por isso. Conscientemente, você sabe do mal que está fazendo e vai sofrer. Eu entraria para um terceiro ponto nessa noite. Nós podemos, que eu acho que está bem ligado ao primeiro. Podemos sofrer por conta do pecado como algo que contaminou toda a sociedade. Toda a sociedade. Originalmente o pecado afetou a criação de Deus. Toda a natureza. Igreja, a finalidade do pecado é torcer aquilo que Deus criou. É torcer. Veja o uso do dinheiro. Veja o uso do corpo, do sexo. Deus criou e é torcido de forma que a música é um exemplo muito claro disso, criada para glorificar ao Senhor, e nós vemos as aberrações que temos aí hoje. Então, o pecado tem essa finalidade no mundo, torcer aquilo que o Senhor criou. Então, alguém que não bebe, alguém que não fuma, alguém que cuida da alimentação, alguém que faz exercícios, mas contrai um câncer. Alguém que cuida do seu corpo, mas morre, por exemplo, com um infarto fulminante. Alguém que está levando uma vida piedosa perante Deus, se cuidando, aí vem a notícia que morre num acidente. Acontecem casos assim. Eu gosto muito da expressão: desde a entrada do pecado do mundo, nunca mais nós somos os mesmos. Nunca mais as pessoas foram as mesmas. Igreja, plenitude de vida só puderam sentir Eva e Adão por um tempo e um dia com Cristo. Eu chamaria que nós vivemos num hiato de tempo, num intervalo de tempo onde nós não compreendemos, nós não temos a nossa melhor experiência, nós não temos a nossa melhor existência, vivemos limitados em sentimentos. Um dia todos nós seremos curados. Essa frase é do Dr. Sam Williams. Um dia todos nós seremos curados. Nós não sabemos, lembro que no funeral da irmã Raquel, o pastor, me falhou o nome dele, ele veio à frente, ele trabalhou isso, que a irmã Raquel já desfrutava de plena alegria. Nós não temos noção. Sabe aquele momento bem alegre que você já teve? Aquele que você não se conteve? Aquilo não pode ser comparado com o que virá um dia. Nós não temos noção. Não temos noção do que nos espera. Então vivemos esse intervalo de tempo e sofremos com toda a criação que foi afetada pelo pecado. E um quarto e último ponto, não está acabando a mensagem não, tá? Um quarto e último ponto, e é esse a tônica do que nós lemos aqui em 2 Coríntios, no texto de hoje. E é essa a nossa abordagem. O sofrimento por causa de... Quem quer arriscar? Cristo. Então os outros três agora vamos ficar de lado. Vamos trabalhar isso. O sofrimento por causa de Cristo, por seguir a Cristo. Esse sofrimento é exclusivo aos cristãos. Eu não quero assustar. Se alguém chegou aqui hoje pela primeira vez na igreja e sabe que a vida não está fácil, entra aqui, ouve o pastor falando que esse sofrimento é exclusivo aos cristãos, você vai querer sair embora. Não, volta aqui, minha irmã. Né? Então vai ficar desanimado da vida, vai pensar, olha, não, mas já estou sofrendo tanto, ainda tem mais um que é exclusivo dos cristãos, fica mais um pouco. Há uma mensagem especial para esse final, há uma mensagem especial. Mas esse sofrimento é exclusivo aos cristãos. Então, igreja, nessa noite, eu não gostaria de dedicar o tempo dessa mensagem para aqueles que sofrem por pregar o evangelho em países muçulmanos, por exemplo. Eu não queria trazer essa ênfase, se bem que isso mexe conosco, não é verdade? Esses dias eu vi um vídeo
E aí eles avisam antes, se você não aguentar, não veja. Aí quando fala assim, você fala, eu quero ver, né? Mostrava literalmente as cabeças sendo explodidas. Alguém mais viu esse vídeo? Pode levantar a mão. Viu, né, Wesley? Forte, né? Não teve corte. Cristãos que foram colocados de joelho passaram uma espécie de um fio. Eu não entendi como que funcionou. Mas só sei que as cabeças voaram, porque eles eram cristãos. Eu não queria me dedicar nessa noite a esse sofrimento. Mas pensar que nós sofremos por não abrir mão de valores que a Bíblia nos ensina. Você, jovem, adolescente ou adulto. Eu sei, igreja, de casos de pessoas que foram excluídas de suas famílias por causa de Cristo. Não lá no Oriente Médio. Talvez no meio. Pessoas que conheceram Jesus e foram excluídas de relacionamentos, de rodinhas de amigos. Um moço crente que vê uma moça muito bonita e simpática, mas sabe que não tem a mesma fé. Como que se trabalha com isso? Ou vice-versa. Casos como o de um adolescente, isso aconteceu comigo, chegou até mim. Um adolescente chegou até mim com lágrimas nos olhos, seus 14, 15 anos, dizendo que no intervalo da aula na sua escola, ele ficava sempre sozinho, porque os amigos estão acessando coisas pornográficas no celular. Eu disse o seguinte, procura um amigo evangélico. Sabe o que ele disse? Ele também está lá com eles. Ele está junto com eles. Eu falei, você fica onde? Eu fico sozinho. Porque eu não compactuo. Podem ser coisas simples, como mudar o hábito de falar coisas feias. Vinha acontecendo normalmente. Você foi impactado pela palavra. Você não quer mais participar de piadas imorais, sujas, não consegue mais falar palavrão. E alguém aparece, às vezes, da igreja e diz, virou santinho agora, é? Agora você virou crente? Perseguição. Parece que antes era melhor, agora você foi excluído. E tem tantas outras coisas que nós poderíamos relacionar de pressões que vêm sobre aqueles que decidem verdadeiramente seguir a Cristo. Isso envolve uma luta diária. O nosso eu carnal e o espírito, há uma luta. Paulo falava sobre isso. Eu esmurro o meu próprio corpo, eu subjugo a servidão. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Trava-se uma luta intensa, Igreja, esse texto de 2 Coríntios nos inclina mais, ou eu diria totalmente, para essa reflexão, o sofrer por seguir a Cristo. Eu sei que esse texto nós usamos até em velório, para falar sobre consolo. Sim, Deus consola, mas originalmente o consolo que se fala aqui é por alguém que sofre pela causa de Cristo, por seguir a Ele. E eu gostaria de que nós fôssemos convidados para essa reflexão. O sofrer por seguir a Cristo. Mas é um sofrer que traz alegria, pois a origem do sofrimento é por uma causa especialmente nobre, e qual que é? Seguir Jesus. Será que nós conseguimos digerir Paulo e Silas na cadeia, machucados, cantando? Louvando a Deus. A gente reclama por tão pouco. Eu creio que Paulo tem muito a nos ensinar através de Cristo na vida dele, o sofrer pelo Evangelho, por seguir a Jesus. Lá no retiro em Monte Verde que nós tivemos, daqui a pouco vamos ter aqui uns testemunhos, algum vídeo que foi preparado. Foi preparado, né, Ângela? Foi, com algumas imagens. Mas lá no retiro em Monte Verde nós tivemos aquele momento de papo cabeça. Eu falei hoje pela manhã. O que é isso? Divisão de grupos. Pegamos lá os 140, 150 e dividimos em grupos menores. E todos foram com o mesmo texto bíblico. Então tinham líderes que estavam coordenando isso. E nós abrimos lá, eu mencionei pela manhã, Atos 9, os versos 23 e 31. Quando os judeus queriam matar Paulo, e disse que eles aspiravam pela morte, eles queriam matar o apóstolo Paulo. E verso 31 de Atos 9 diz que a igreja desfrutava de paz. Falamos sobre isso. Mesmo com a ameaça de morte, mesmo com a ameaça de perseguição, a igreja desfrutava de paz. Então, se você, jovem adolescente, está na escola e você não está compactuando com o que os seus colegas estão vendo, com o que está sendo dito, e você se sente excluído,
sinta-se excluído para a glória de Deus. Está tudo dando certo. Mas está estranho, mas está tudo dando certo. Se você foi colocado de lado porque você não fala o que eles falam ou não vê o que eles veem, está dentro, está aqui. Está em 2 Coríntios 2, de 3 a 11. Está certinho. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O conceito que Atos trabalha de paz, o que eu já mencionei hoje, é o estar bem diante de Deus. Então, o sofrimento pela causa de Cristo, ou por seguir a Ele, vem acompanhado de um final de paz. No final, há paz. E se não há paz, é porque ainda estamos muito presos a nós mesmos, ao meu eu. Dá para identificar isso? Se não há paz no final, é porque você ainda ou eu estamos muito presos a nós mesmos. Veja no verso 5 que nós lemos, aparece a palavra consolação. Essa palavra chama atenção, porque se fala sobre tribulação e sofrimento, aparece consolação e não para por aí. Eu não sei quem gosta de contar, mas eu contei. Na minha Bíblia aparece pelo menos 10 vezes no texto, entre consolo e consolação, 10 vezes, em poucos versículos. E eu acho que quando a palavra aparece muitas vezes, merece nossa atenção. E eu, particularmente em casa, vendo traduções diferentes, eu gostei muito de uma expressão. Eu não sei se você tem hábito de riscar a sua Bíblia, de puxar uma setinha. Eu gostei de uma expressão sobre consolação. Sabe qual? A experiência de ser sustentado por Deus. Consolo bíblico é a experiência de ser sustentado por Deus. É a ideia de alguém que está segurando com as mãos. Dá um pouco sua mão aqui, William. A ideia de alguém que está dizendo, não desanima. Aqui está alguém que pode te ajudar. É essa força, alguém que não vai, ele vai tentar sustentar, vai tentar manter. Essa tradução bíblica eu achei especial. É um abrir mão total das minhas forças, do meu jeito, da minha forma, para me entregar nas mãos dele, do Deus poderoso. Igreja, consolo é mais oração, menos desespero. Consolo é mais entrega, menos apego. Consolo é menos agarrar com as mãos. Consolo é piedade. É piedade. Veja o verso 6. Paulo escreve essa carta da Macedônia, mas olhando para Corinto. Se lembra do nível ético da cidade? Terrível, né? Lembra? A expressão que Paulo usa aqui no verso 6 que nós encontramos para tribulação, sabe o que significa? Qual que é essa expressão? É a consciência de que há uma igreja infiltrada no meio da corrupção. Como eu falei na introdução, tanto hoje pela manhã como hoje, agora à noite, dando aquela revisão. É a consciência de uma igreja que está infiltrada no meio da corrupção, do pecado. Paulo sabe que eles estão sofrendo. Paulo sabe que a igreja em Corinto, que os irmãos de Corinto estão sofrendo. E eu queria trazer uma outra lição para nós. Ele diz no verso 6, né? Mas se somos atribulados, nota que terceira pessoa ele se inclui, né? Ele se inclui. Uma lição para nós. Eu diria assim, nós os de mais idade. Eu estou até me incluindo já nesse grupo, sabe? Tem gente tão novinha aqui, ó, um bom grupo aqui, né? De pouca idade. Então, igreja, agora é para nós. Vocês tampem os ouvidos. Não precisa tampar, não, mas é uma outra forma de dizer. Eu acho que nós, os de mais idade, nós podemos pensar dessa forma em relação aos mais novos. Os que ainda estão sendo confrontados pelas amizades de escola, por exemplo. Eu sei que é mais fácil falar das coisas erradas, dos pecados, das coisas erradas que eles fazem. Como nós temos habilidade com isso, né? Não, porque eu vi fulano, porque não sei o quê. Mas o olhar de Paulo para quem estava perto do fogo, eu quero voltar a trazer essa lembrança. O olhar de Paulo, quando ele menciona quem estava perto do fogo, é um olhar de preocupação. Ele não escreve para a igreja assim. Ele dá bronca, mas ele mostra saída. Ele oferece ajuda. É um olhar de preocupação, de intercessão. Eu queria fazer um desafio aqui para os mais de idade. Será que nós podemos adotar esses adolescentes em oração? Eles aqui, ó.
muitos aqui hoje. Será que nós, adultos, podemos adotar eles em oração? Nós tínhamos tribulação em nossa época, mas eu acho que não era como é hoje. Toda essa facilidade. A coisa está esquisita. Mas se a igreja adotar em oração, eles podem ter vitórias em nome de Jesus. Podem ser vitoriosos. Podemos ajudar. É algo para se pensar. Igreja, parece que é um raciocínio lógico no verso 6. Vamos ler o 6 de novo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Qual que é o raciocínio lógico? Tribulação por causa de Cristo traz consolo de Deus. Resumindo, é essa tônica aqui desse versículo. Logo, o resultado é o quê? Perseverança ou paciência. Se eu sofro por causa de Cristo, Deus me consola, então eu persevero na caminhada diária. Eu não vou desistir. Não vou abrir mão dos valores bíblicos. Eu não abro mão de Cristo. E se virem tribulações, o consolo vem do Senhor e eu continuo em frente. A ideia é essa aqui. Igreja, talvez essa seja a explicação mais compreensiva. Por que os crentes, as igrejas, são atacadas ao longo dos séculos, das décadas? E a igreja continua. As pessoas continuam seguindo a Cristo. Não se olha para o sofrimento presente, mas para o consolo que virá. Paulo está ensinando isso à igreja de Corinto. As tribulações vêm, mas os nossos olhos não estão nelas. Os nossos olhos estão no consolo que vem da parte do Senhor. Mudança de olhar determina tudo. Mudança de foco. Aqui é uma promessa. Nesse versículo 6 é uma promessa válida para nós hoje. O Senhor há de dar consolo para aqueles que vivem por Cristo. O Senhor há de dar consolo. Então, se você nessa noite, você que é jovem, adolescente, ou até adulto, está passando por um apuro, porque lá no trabalho, na escola, você resolveu se identificar como cristão e está sofrendo, o consolo virá sobre sua vida através do Senhor. Virá o consolo da parte de Deus para o seu coração. Não abra mão, não desista. Uma lição que nós temos nessa noite, olhando para esse texto. Se você não vive uma vida de paz, ou se sente num mar revolto, com ondas fortes, por causa do testemunho de Cristo, a palavra convida para você experimentar o consolo de Deus. Talvez seja tempo de soltar o leme do barco. Talvez seja tempo de não se agarrar às próprias soluções. Talvez seja o tempo. Veja os versos 8 e 9 que nós já lemos. Irmãos, não queremos... um pouco de água. Irmãos, não queremos o quê? Que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. E por que isso aconteceu? Verso 9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Aqui é uma expressão, desesperar da própria vida. Igreja, é sentir a morte muito, muito perto. Um sentimento pelo qual não se cabe em palavras. Eu passei por algo assim, não por causa de Cristo, mas por causa de um regimento interno lá em Campinas, quando trabalhava. Eu acho que essa história acho que nunca contei, ou para poucos. Eu trabalhava de madrugada, era uma madrugada, e chegou um hóspede, eu sei que ele era da gravadora Som Livre, e ele não veio em si, não. Ele veio alterado. Por bebida, não sei, mas talvez por droga, bem possível. E qual que é a regra na hotelaria? Isso vale para hoje ainda. Quem chega sem reserva tem que pagar antecipado a primeira diária. Porque você não sabe quem é, não tem nenhuma agência de turismo por trás de uma empresa, vai que ele vai embora e dá o calote. Acontece isso. E não é pouco não. Então qual que é a regra? Cobrar antecipado. E eu fui cobrar antecipado daquele homem. Ele surtou. E tem câmera, eu, cadê o segurança? Está dormindo, mas enfim. Era 2, 3 da manhã. Depois eu fui lá e falei, Eduardo, era um outro Eduardo, cadê? Eu nunca esqueci o nome dele, cadê o nosso Eduardo? Não está aqui hoje, né? Eduardo, mas não era você, Eduardo. Mas lá, não esqueço mais aquele nome, ainda estava você, Eduardo, porque irmãos,
quando eu cobrei antecipado, ele fez muitas ameaças, e uma delas foi que ele queria atirar em mim. Tem um negócio aqui dentro do estômago. Eu não tenho como descrever, mas eu tremia. Eu não me esqueço quando eu ia pôr o telefone ficava debaixo do balcão, e eu falava assim, eu pensei, ele não está vendo, eu vou discar 190. Que o tempo vai fechar. O monitor ficava em cima, ele puxou os fios do monitor. Ele teve um surto. Ninguém cobra antecipado de mim, onde já se viu? Você não sabe eu não sabia mesmo quem ele era, eu ia cobrar antecipado. E qual que era a regra? Se a pessoa saísse sem pagar, quem pagava diária era o recepcionista. Então assim, eu estava entre uma norma da empresa e alguém revoltado. Eu falei, eu vou cobrar, porque eu podia ser punido com advertência. Podia vir. E ele puxou os fios do computador, e quando eu tirei o telefone do gancho, ele falou assim, você tira a mão desse telefone porque eu vou te furar todo. Negócio. Aí a hora que mais apertou, quando ele disse o seguinte, eu vou até o carro agora, pegar um brinquedinho que você nunca mais vai se esquecer. Mamãe gelava. Aí eu finalmente, quando ele entrou na porta, eu estava acho que pálido, eu não sei, bom, até hoje, né, enfim. Eu entreguei a chave e optei. Eu falei, não, entre a minha vida e R$ 72,50, que era diária, eu pago a diária, né, lógico. Ele pode dormir, pode descansar. Passei o caso para a gerência, depois não sei como foi resolvido, porque eu não estava mais lá. Mas foram segundos terríveis, indescritíveis. Coloque em palavras, não dá. A iminência de morte traz algo esquisito dentro da gente. Esquisito. Não era por causa do evangelho, por causa de uma norma de uma empresa. Aqui no 8, diz que as tribulações que eles passaram foram a ponto de chegar a desesperar da própria vida. Eles tinham sobre eles a sentença de morte. Não há palavras. Paulo não consegue pôr isso em palavras. Mas o que eles sentiram era algo muito mais além do que eu e você podemos pensar juntos. Note que no verso 9 aparece no final a palavra ressuscita. Aparece na sua Bíblia? Aparece, né? Paulo usou essa palavra ressuscita porque o perigo de morte estava tão perto que ele considerou a sua sobrevivência como um nascer de novo, uma ressurreição. Eu acho que ele foi feliz nessa colocação. Sabe quando, que nem o Júnior agora, passou por essa iminência de um desastre. Às vezes a gente fala, nasci de novo. Podia ter acontecido pior. Talvez alguns aqui tiveram algum acidente e se recordam agora que, se aquele carro, enfim, qualquer coisa não fosse, algo pior podia ter acontecido. E é a expressão que Paulo usa. Ele fala, mas em Deus que ressuscita os mortos, porque se há uma iminência de morte, eu nasci de novo e estou aqui pela graça de Deus. E traz essa colocação aqui que é bem interessante. Desesperar da própria vida. Igreja, enfim, agora sim, enfim. Há um propósito especial em sofrer por Cristo. Qual que é? Confiar mais em Deus. Não em nós mesmos, não na nossa força, mas em Deus. Será que nós entendemos o sentido da alegria na vida do crente? Se eu passo por tribulações por causa de Cristo, eu receberei o consolo de Deus. Logo, eu sou alegre, porque eu não estou olhando pelo que eu passo agora, mas pelo que virá. E há uma promessa. Aqueles que passam por lutas, dificuldades, por causa de Cristo, receberão o consolo do Senhor. E essa alegria se fortalece à medida que eu confio mais nele ainda. Note que a verdadeira alegria não é uma escolha de você acordar e falar, olha, hoje eu decidi que eu vou ser feliz. Não é isso. Hoje o meu dia vai ser alegre. Não é isso. Mas é uma escolha de confiar em Deus. Hoje eu vou confiar, vou entregar o meu dia ao Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu descansarei no consolo do Senhor. É se entregar a Ele. Lembra aquele salmo? Eu não me recordo a referência. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos nele. Alguém que é bom de referência, sabe onde fica? Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos nele. A palavra em hebraico fez ali,
você pode traduzir literalmente para agiu. Este é o dia que o Senhor agiu. Isso não é interessante? Alguém que nem viveu o dia ainda, ele se levanta e fala, esse é o dia que Deus fez para mim, eu vou me alegrar nele. Sabe por quê? Porque tudo que vai acontecer no dia já está determinado pela permissividade do Senhor. Ele é soberano. Logo, eu me alegro nesse dia. Que confiança, que entrega. Que entrega. Eu gostaria de terminar com 2 desafios especiais nessa noite. Primeiro deles, 2 desafios. Não abrir mão da fé cristã e do testemunho de Cristo. Não abrir mão. Não abrir mão do que cremos. Se aparecer para você, adolescente, jovem, adulto, uma oportunidade de uma piada suja, uma brincadeira envolvendo sensualidade. O problema é lá em Corinto. A imoralidade do grego é porneia, pornografia, envolvida nessas áreas da sexualidade. Se houver a possibilidade de você assumir um namoro com alguém que não teme ao Senhor, ou se envolver num ato de desonestidade, mesmo que as tribulações apareçam, diga no seu coração, eu seguirei a Cristo, honrarei a Ele e esperarei no consolo do Senhor. Amém, igreja? Eu esperarei no consolo do Senhor, mesmo que eu passe por tribulações. Esse é um desafio. E o segundo desafio, abra sua Bíblia lá em Hebreus. Eu quero terminar com esses versículos. Hebreus, capítulo 13. Por favor, os que puderem, Hebreus 13. Versículos de 13 a 15. Eu gostaria que você colocasse os seus olhos nesses versículos e não tirasse por enquanto os seus olhos. Você pode até anotar essa passagem, fazer um círculo. Muito dentro do que nós lemos lá em 2 Coríntios hoje. Hebreus 13, de 13 a 15. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Ele quem? Cristo. Pois aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a que virá. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus, o quê? Um sacrifício de louvor, que é fruto, que é resultado dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Se eu estou acomodado em uma vida morna, espiritualmente falando, é hora de sair do acampamento. Há um convite, saia do acampamento. Viva a vida de seguir a Cristo, abrace, John Piper usa essa expressão, o alegre abraço do sofrimento. O sacrifício de louvor vem de corações que se entregam integralmente ao Senhor. O sacrifício de louvor vem de corações que saem do acampamento, honram a Cristo com suas vidas e se entregam em integridade ao Senhor.